Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos, nesta apresentação, dar continuidade ao tema Relações dos Espíritos após a morte, usando sempre como base o Livro dos Espíritos. Se você ainda não viu, recomendo assistir antes a parte 1 desta apresentação. Meu nome é Marcos Gonçalves, faço parte da equipe do NABEM, dos cursos doutrinários, e será um prazer ter você conosco. Dando então sequência à nossa apresentação, vamos começar lembrando que a curiosidade, assim como a ignorância sobre o que nos ocorre após a morte, é enorme, não? Questões como, uma vez desencarnado, eu posso ocultar o meu pensamento no plano espiritual? Posso ficar invisível aos outros espíritos? Consigo recobrar a memória das minhas vidas antigas, minhas vidas passadas? Posso ficar habitando junto com meus parentes e amigos que já morreram antes de mim? Enfim, são tantas as questões, não é? Vamos então prosseguir neste estudo bem interessante sobre nossas relações após a morte. Na sequência, Kardec pergunta: os espíritos podem dissimular reciprocamente seus pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? Não. Para eles, tudo está descoberto, principalmente entre os que são perfeitos. Podem se afastar uns dos outros, mas sempre se veem. Isso não é, entretanto, uma regra absoluta, porque certas categorias de espíritos podem muito bem se tornar invisíveis para outros, se julgarem útil fazê-lo. Vemos pelas respostas que os espíritos superiores podem, se desejarem, não serem percebidos e nem vistos pelos inferiores. Ficam invisíveis. Os espíritos puros tudo veem e tudo percebem. Os inferiores nada podem esconder dos superiores, nem pensamento. Os de esfera mais baixa não conseguem perceber os pensamentos da esfera mais alta. Em princípio, os espíritos da mesma faixa não podem ocultar seus pensamentos dos seus iguais, nem dos superiores. Mas para isso é necessário ter desenvolvido um certo grau de visão espiritual. Para a gente refletir, teríamos nós condições de habitar esferas elevadas com o nosso atual nível de pensamento, sendo este percebido por todos? Não sei não, hein? Na sequência, Kardec pergunta se, ao morrer, a gente recobra a memória das vidas passadas. E também se a gente reconhece aqueles que foram antes da gente. Bom, as respostas nos indicam que, normalmente, guardamos apenas a memória da última reencarnação. E por isso reconhecemos aqueles com quem convivemos e que estão no plano espiritual. Como exemplo disso, nós temos a história de André Luiz no livro Nosso Lar. Ele nada recordava de vidas passadas, só a última vida. Com o tempo, podemos ir recordando outras vidas passadas. Isso depende muito da evolução do espírito, do tempo do que ele está no plano espiritual e também da necessidade dessa recordação. Muitas vezes somos até ajudados nesse processo por técnicos do espaço. Isso se dá quando esse recordar é necessário e proveitoso ao espírito. Apenas espíritos mais elevados conseguem naturalmente recordar e suportar, não é, a recordação de várias vidas passadas e reconhecer companheiros de antigas existências. Na questão 289, é perguntado: nossos parentes e amigos vêm às vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Sim, eles vêm ao encontro da alma que estimam. Felicitam-na como no retorno de uma viagem, se ela escapou dos perigos do caminho,
e a ajudam a se despojar dos laços corporais. É a concessão de uma graça para os bons espíritos, quando aqueles que amam vêm ao seu encontro, enquanto o infame, o mau, sente-se isolado ou é apenas rodeado por espíritos semelhantes a ele. É uma punição. Bom, gente, é comum a gente ouvir relatos de pessoas próximas à morte dizerem que estão vendo algum parente já morto, né, no quarto, não é verdade? Então, sim, é possível que ao desencarnarmos, nossos parentes e amigos já desencarnados, né, venham ao nosso encontro. Mas para isso é preciso que haja merecimento de nossa parte e que a estima seja sincera. Portanto, haja interesse verdadeiro nesse encontro, ok? Na questão 290, Kardec pergunta: os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Isto depende de sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles é mais avançado e marcha mais rápido do que o outro, não poderão permanecer juntos. Poderão se ver algumas vezes, mas somente estarão para sempre reunidos quando marcharem lado a lado ou quando atingirem a igualdade na perfeição. Além disso, a impossibilidade de ver seus parentes e seus amigos é algumas vezes uma punição. Então vemos que ao desencarnar, iremos habitar a esfera espiritual compatível com o nosso adiantamento. Normalmente retornamos de onde viemos. Se melhorarmos bastante, poderemos habitar uma esfera superior à anterior. Se nos desviamos do caminho e ficamos em estado de queda, iremos, por certo tempo, habitar região inferior. Lá viveremos isolados ou em companhia de outros espíritos desviados como nós. Se o amigo, o parente espiritual, habitar em esfera superior à nossa, não poderemos permanecer juntos, mas poderemos nos ver às vezes. Tomo novamente André Luiz como exemplo. Ele habitou no umbral, que é uma esfera inferior, por 8 anos, antes de habitar a cidade de nosso lar em esfera superior. Não poderia viver na esfera de sua mãe, que habitava uma esfera superior à dele. Mas esta podia visitá-lo, então ela vinha às vezes visitá-lo, né? Então veja que é um exemplo bem claro como na questão. Bem, estamos chegando ao término da segunda parte e concluindo assim a nossa apresentação. Quero encerrar dizendo que os poderes do espírito imortal são enormes, mas para que estes se revelem, precisamos estar cada vez mais sintonizados e em harmonia com Deus e suas leis divinas. O Cristo Jesus é o nosso melhor guia para tal empreendimento. Busquemos assim compreender e vivenciar o seu Evangelho. Sim, sabemos que é muito difícil viver plenamente o Evangelho do Cristo, mas Deus é justo e sabe das nossas limitações. Façamos, portanto, o nosso melhor. E assim conquistaremos após a morte, além de um incremento nesses poderes, um bom e justo lugar no plano espiritual. Bem, era isso que tínhamos para esta apresentação. Espero que você tenha gostado. Recomendo consultar a bibliografia ao final da apresentação. Convido também você a fazer a autoavaliação, disponível aqui na plataforma do NABEM, e desejo um excelente dia para você.